Banco Master, e eu vou chamar para isso o nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com, o Gabriel Bus, que está sempre aqui às segundas e sextas com a gente no Acorda Metrópolis. Bus, muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia para quem está nos assistindo. Mais uma semana muito agitada, cheia de informações e, claro, com muita expectativa sobre este dia específico, sexta-feira, dia de uma votação que os olhos da política toda do judiciário estão atentos a cada voto, porque pode-se ter um placar dividido nesse cenário. Daniel Vorcaro seria beneficiado. Você bem trouxe agora mesmo sobre como a política está acompanhando isso com uma lupa mesmo, né? Passo a passo, como vai ser o voto do Mendonça, que é o relator, que é quem mandou, de fato, prendê-lo preventivamente. Depois tem o voto de outros ministros. É importante relembrar que Dias Toffoli não vai votar, mas esse não voto do Dias Toffoli também pode ser um indício de benefício a Daniel Vorcaro, uma vez que ele se declarou suspeito por foro íntimo, né, por motivo de foro íntimo, e não vai votar. Então agora, o que a gente precisa esperar é se a votação já encerra hoje, porque é plenário virtual, né? Então não necessariamente encerra hoje. Pode ser que alguns ministros demorem para votar. O prazo ficou estabelecido até 20 de março, é um prazo bem grande. Mas há uma expectativa de que seja rápido, então pode ser que a decisão ainda saia nesta sexta-feira. E claro, tudo isso hoje vai ser um grande divisor do que vai acontecer na próxima semana, porque caso essa prisão seja já mantida hoje mesmo ou seja revogada hoje, com certeza alguns vão respirar muito mais aliviados, Nath, dependendo aí do destino. Outros, claro, vão ficar tensos caso a decisão seja pela manutenção da prisão, porque aí sim pode-se começar a cogitar uma delação. Isso ainda não está 100% fechado, mas obviamente que uma pessoa que estava acostumada com luxo, que estava acostumado a viagens caríssimas, festas milionárias como a gente tem visto, e que hoje está numa cela de 6 metros quadrados e só conversa com os seus advogados, certamente está muito pressionado a falar. Então, é importante a gente observar essa votação que começa hoje, mas não necessariamente termina hoje, porque ela vai trazer um fôlego ou uma pressão ainda maior sobre a política, que acompanha isso muito de perto, porque, como a gente está contando aqui todos os dias, é um escândalo que envolve todos os personagens, vamos dizer assim, oposição, governo, centrão. Então, todo mundo tem algum elemento que participou ou teve alguma participação nesse escândalo todo. Então, é uma preocupação que atinge todas as alas da política, sem exceção, e com certeza essa definição de hoje vai dar o rumo de como vai ser daqui para frente. Por isso ela é tão importante. Totalmente. E os ministros estão também, claro, muito atentos à opinião pública, a gente sabe, eles estão com protagonismo, principalmente nessa história do Daniel Vorcaro, que tem também essa questão emblemática do caso já ter ido diretamente para a última instância, para a Suprema Corte Brasileira. E eles têm a oportunidade hoje, Bus, de fazerem todos, ou pelo menos 3 dos 4, fazerem os registros dos votos para repercutir ao longo do final de semana e saber chegar lá na segunda-feira já atento a tudo das expectativas, né? Abre hoje, termina dia 20. Então tem uma semana aí para eles fazerem esse acompanhamento de como acontece a repercussão externa a eles, né? E a gente sabe que isso conta. Pode não contar com uma decisão, né, com a definição de uma decisão, mas eles vão entendendo como é a opinião pública e isso influencia bastante o comportamento dos ministros. Mesmo que seja para futuras declarações à imprensa, a gente vê que no caso do Dias Toffoli, a pressão foi muito forte. O Metrópolis.com, a coluna da Andresa Matais, descobre a relação do ministro Dias Toffoli com o Banco Master a partir da questão dos negócios que foram feitos do Resort Itaiaia, que ele foi sócio, e depois ele só vem confessar que ele foi sócio, sim, do Resort Itaiaia, que fez negócio com Fabiano Zettel, preso na terceira fase da Operação
compliance zero, no mesmo dia da prisão de novo do Daniel Vorcaro, ele confessa isso depois que a imprensa faz matérias, começa com o Metrópolis, o restante da imprensa acompanha para saber todos os esquemas ali, os negócios, tudo que tem em relação do Toffoli com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master. Então, essa pressão também ajudou muito na definição, primeiro, do Dias Toffoli se afastar da relatoria, desistir da relatoria, mas não se declarar suspeito naquele momento, e agora deixar também esse julgamento tão importante sobre a manutenção da prisão preventiva do Daniel Vorcaro. Ele se declara suspeito especificamente nesse caso. Então, sim, a pressão da opinião pública, que vem muitas vezes a partir da imprensa, modela o comportamento dos ministros lá no Supremo. Com certeza, Nath. Embora juízes, eles também enfrentam ali uma pressão pública, porque é uma corte muito visada nos últimos 10 anos. Virou uma corte quase que com os olhos todos voltados a ela. Muitos escândalos, muitos problemas, muitas coisas foram parar no Supremo Tribunal Federal e isso certamente trouxe muita visibilidade ao Supremo. E a gente está vendo isso na opinião pública, porque as pesquisas hoje captam esse cenário de muita atenção do caso Master sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Saiu uma pesquisa da Quest essa semana dizendo justamente isso, que o Supremo é a principal ali instituição olhada pela opinião pública como envolvida nesse caso. Então, é uma pressão tão grande, Nath, como você disse, que o próprio ministro Dias Toffoli, numa decisão que não parecia que iria acontecer, tomou a decisão de se declarar impedido. Primeiro, se declarou impedido para analisar a CPI do Master, ali na terça-feira, salvo engano, quando chegou o mandado de segurança da Câmara pedindo que fosse aberta a CPI por determinação do Supremo. Ele se declara impedido ali, depois de ter sido sorteado. E depois ele se declara impedido também de analisar o caso Vorcaro e diz ao próprio Metrópolis que a decisão dele de se declarar impedido vai valer para tudo que envolver Banco Master. Então, já antecipando ali que ele vai se declarar suspeito. Isso, Nath, era inimaginável há algum tempo atrás. A gente sabe, contou aqui no dia que Dias Toffoli deixou, um dia depois que Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master, que ele resistia a deixar essa relatoria. Foi um trabalho ali de formiguinha, se a gente pode dizer assim, de ministros, da política, de vários conselheiros, para fazer Dias Toffoli recuar. E aí, quando ele recua, agora a gente vê uma mudança drástica de comportamento, porque, embora seja completamente ético o que ele está fazendo, de se declarar impedido, a gente sabe, não ficaria bem para o próprio ministro fazer julgamentos e votos em relação a esse caso, e, como a gente mostrou aqui no Metrópolis, existe sim um envolvimento familiar da família com as relações de Vorcaro, então seria muito imoral, se a gente pode dizer assim, o ministro continuar nesse caso, analisando fatores e acontecimentos desse caso. Então, ao ele se declarar suspeito, isso mostra que o ministro entendeu que realmente ficou numa situação muito ruim para ele. E, com certeza, isso foi pela pressão da imprensa, mas pela pressão da sociedade também, que cobrou um posicionamento mais firme do Supremo Tribunal Federal. E, claro, Dias Toffoli foi, com certeza, aconselhado e certamente agora está adotando essa postura mais cautelosa de primeiro se declarar impedido para analisar uma CPI, né, um mandado de segurança de CPI na Câmara, e agora também dizendo que não vai votar nos casos que envolveriam o Banco Master, o que mostra que o ministro amadureceu o seu pensamento desde a saída da relatoria do caso Master. Tá certo. Ô, Bus, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu estava aqui trocando mensagem com a Manuela Alcântara, nossa colunista de Supremo Tribunal Federal, perguntando para ela se tem um termômetro de bastidor de como vão ser os votos. Ela apurou que, claro, André Mendonça já pediu a prisão preventiva, então a gente imagina que ele vai pedir a manutenção, vai pedir para que o Daniel Vorcaro continue preso. Fux deve ir acompanhar o relator, deve acompanhar o André Mendonça, então são 2 votos pela continuação da prisão
do Daniel Vorcaro, mas Gilmar Mendes e Nunes Marques ainda são incógnitas. Então, esses dois ainda não falaram ali nos bastidores de como devem seguir com seus votos. E eles devem ser a surpresinha, simplesmente porque a gente ainda não tem mais informações, um termômetro de como os dois devem seguir. Como são 4 ministros para votar, a gente pode, mais uma vez, vamos reforçar, ter empate. Mas o julgamento abre hoje, fecha só na outra sexta-feira, é o julgamento virtual, aquele que a gente já conhece bem. Os ministros têm todo esse tempo para fazer o registro, depois tirar esse voto, mudar. Eles podem fazer tudo que eles quiserem até a próxima sexta-feira. Mas, claro, quando os ministros já registram rápido os votos, a gente já entende um pouco o caminho que pode ser seguido e dificilmente mudam drasticamente o seu voto. Afinal de contas, eles demoram um tempo para fazer esse voto, então já é um voto com bastante substância. Mas tem todo um rito ali que precisa ser respeitado até o dia 20. Então, se hoje sair um resultado, calma aí, tem até a outra sexta-feira para ir realmente ter a decisão.